Boa tarde a todos. Quero agradecer bastante a presença de todos aqui. Estamos voltando com o Café com o Keren, dessa vez com um novo formato. Nós pré-gravamos essa entrevista para ficar mais clara e mais objetiva e estaremos online na transmissão para tirar as dúvidas que todos tiverem enquanto a live está sendo apresentada. Tá? Esse é um novo formato, então quero deixar à vontade, sugestões, elogios, críticas são muito bem-vindas. Quero muito saber a opinião de vocês. Tá? Falar um pouquinho sobre o Keren Leididut, lembrar que o Keren Leididut é uma instituição israelense, 100% judaica, fundada por um rabino ortodoxo em 1983. Tá? Hoje é uma das maiores ONGs em Israel, a maior ONG social de Israel. Falar um pouquinho das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, todos com o nome de Keren Leididut Brasil. Eu coloquei os contatos no início da live e vou deixar os contatos no fim da live também. Podem entrar em contato conosco. Nossos telefones são todos WhatsApp, pode mandar mensagem para nós, fiquem à vontade. A gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Tá? Vou falar um pouquinho do perfil de quem está sendo entrevistado. Hoje a gente vai falar com o Sandro Magidman, com a Cláudia Ashbezik. A gente vai falar sobre a Beit Brasil Jobs. Tá? É um grupo no Facebook que auxilia quem está em Israel a arrumar emprego, tirar informações. Ele vai explicar um pouquinho melhor para nós aqui. Os contatos estarão disponíveis para vocês, para tirar dúvidas diretamente com eles. E fiquem à vontade. A nossa intenção aqui é ajudar e tirar as informações e todas as dúvidas que vocês tiverem referente a trabalho. Tá bom? Bom, então, vamos começar. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouco e depois a gente começa com as perguntas referentes ao Beit Brasil Jobs. Então, vamos lá. Cláudia, Sandro, onde vocês moravam antes de fazer LA? Vai lá, Cláudia, pode começar. Eu sou a Cláudia, tudo bom, gente? Eu sou de São Paulo. Morei em São Paulo a minha vida inteira, antes de vir morar aqui. Sempre lá. Fiz a LIA em 2017, vai fazer 4 anos daqui a pouquinho. Com o meu marido, 2 filhos e um cachorrinho. A gente mora em Iranana, hoje em dia. A gente não foi para Mercas Clitar, a gente fez ali a Yeshirá, que chama. Que é ali a direta, né? É chamada... a direta. Isso. Você já aluguei um apartamento lá em São Paulo, lá no Brasil, antes de fazer ali com a ajuda de uns amigos. E a gente escolheu morar em Iranana porque aqui tem uma escola, meus filhos vieram com 15 anos e aqui tem uma escola que recebe muito bem Olim, que vão fazer o equivalente ao ensino médio no Brasil, que chama Tichon aqui. Tem umas classes especiais para Olim, então a gente escolheu Iranana por conta disso. Você foi direto para Hanana, então? Sim, eu cheguei direto no apartamento aqui. Quando eu cheguei, no primeiro dia de LA, entrei no meu apartamento, a gente entrou num apartamento vazio, sem nada, e começou uma vida. Do zero, 4 colchões no chão, E o hebraico, vocês já sabiam? Então, hebraico é assim, eu estudei escola judaica a minha vida inteira. Eu também fiz Shinat, eu morei 1 ano aqui, mas faz muito tempo, quando eu tinha 18 anos. E eu fiz o Tan. Quando eu fiz o Tan, meu hebraico foi voltando um pouco. E hoje em dia eu falo hebraico, eu só trabalho em hebraico. O meu trabalho eu também posso trabalhar em inglês, mas eu só trabalho em hebraico. A maioria das vezes é hebraico. E o que mais? Legal. É isso. Depois eu conto um pouquinho mais. Legal. E você, Sandro? Onde você morava antes da tua LIA? Bom, eu também sou de São Paulo, mas lá pelo ano 2000 eu saí para morar fora. Morei em outros países antes de vir para cá. Eu fui a trabalho, eu trabalhava para uma empresa de Israel, ainda no Brasil, trabalhei 3 anos lá.
e daí tive uma oportunidade para ir trabalhar fora, e fiquei 12 anos trabalhando em diferentes países, e como a empresa que eu trabalhava era aqui em Israel, vira e mexe vinha, às vezes, aquela vontade, pô, será que não era uma boa morar lá em Israel, né? Eu já trabalho na empresa, eu tive oportunidade de praticar hebraico durante todo esse tempo. Eu trabalhei o tempo inteiro com israelenses durante todo esse tempo que eu morei fora, mas sempre ficava aquela coisa recessiva na cabeça, assim, e a gente nunca chegou a levar muito a sério. Até que no último lugar que a gente morou, a gente morava na Costa Rica, e de lá bateu uma vontade maior de poder vir para Israel e fazer aliá, e nós fizemos aliá direto de lá da Costa Rica para cá. Então, eu não tive exatamente a experiência que a maioria dos Olim do Brasil tem de vir para cá, para Israel, porque eu fiz uma aliá que não foi pela agência judaica, não foi por nenhum meio do Brasil, foi totalmente como se eu fosse uma pessoa local da Costa Rica. O processo foi muito bom, muito rápido, e eu já vim também com um trabalho planejado para cá, então eu também não tive que passar por esse por esse probleminha do início, né, da vida de Olim, né? Então, eu acho que por causa disso também eu entendo muito como que é difícil para o começo para os Olim trabalharem aqui em Israel, para eles começarem a vida. Então, eu também tinha muita vontade de poder ajudar, talvez porque eu não tenha passado por isso, mas eu entendi muito bem como que é complicado e eu quis também fazer alguma coisa voluntária para poder ajudar. Então, faz 8 anos que eu moro aqui, tenho 4 filhos eles passaram por todo o sistema educacional daqui de Israel. Todos os meus filhos algum passou por tudo. Então, eu conheço mais ou menos como funciona a parte de escolas, né, e também do exército, que eu tenho atualmente 2 deles no exército. Nossa, muito legal, muito legal. Bom, então, agora vamos para a parte do Beit Brasil. Qual a relação hoje de vocês com os Olim? Olha, o que a gente procura fazer na Beit Brasil, não sei se todo mundo sabe o que é, mas a Beit Brasil é uma página no Facebook que a gente fez para que todo mundo que faz aliá aqui consiga ter acesso e trocar oportunidades de trabalho, para as pessoas não se sentirem tão perdidas. Então, a gente põe lá vagas, a gente põe dicas, a gente faz um monte de vídeo, as pessoas podem escrever depoimento de como elas começaram a vida aqui, quem presta serviço tem um dia certo que a pessoa pode fazer propaganda. Enfim, a ideia é movimentar essa coisa relacionada ao trabalho, que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis da aliá, né? Diferente do Sandro, não cheguei aqui com o trabalho, cheguei sem, pensando o que eu ia fazer da vida, e daqui a pouco eu conto. Então, a gente teve essa ideia de fazer esse grupo para movimentar e ajudar. Nosso objetivo é ajudar. Fala isso, alguma coisa. Não, o objetivo do Beit Brasil Jobs é simplesmente ajudar as pessoas a terem um pouco mais de exposição para vagas daqui de Israel, e principalmente a gente tenta colocar vagas que tenham um pouco a ver com o perfil de um brasileiro. Às vezes a gente sabe que tem vários tipos de trabalho aqui em Israel que eventualmente o português é importante para a vaga. Então, às vezes uma vaga que é do mundo de high-tech, às vezes nem é high-tech necessariamente, mas, por exemplo, uma empresa de high-tech pode precisar de uma pessoa que trabalha com marketing e que precisa abrir um mercado no Brasil e precisa falar o idioma lá no Brasil. Então é importante ter uma pessoa, imagina, se tem uma pessoa que veio, um olê, que veio do Brasil, trabalhava numa empresa que ela fazia esse tipo de trabalho lá no Brasil, de marketing, e ela sabe português, então ela tem uma chance boa de conseguir um trabalho aqui. O problema é que a gente se depara muito com a experiência que a gente tem nessa busca do trabalho é o idioma, porque
aqui em Israel, é inevitável, a pessoa normalmente tem que saber falar um mínimo de hebraico. Ainda que tem pessoas assim que falem inglês e que falem fluente em inglês, dependendo da onde que ela vai se colocar no mercado, o inglês não é o suficiente para ela começar a trabalhar. Então, tudo depende de que área ela pensa em trabalhar aqui e tem muitos fatores, né, que fazem uma pessoa conseguir um trabalho aqui em Israel. Mas eu acho que a Clau tem bastante experiência com essa coisa de mídia para a pessoa ter um currículo como se deve, no formato daqui, para ela aumentar o networking aqui em Israel. Enfim, para ela estar exposta, né, no mercado de trabalho aqui de Israel. Então, normalmente o assunto de trabalho é muito amplo, né? Tudo depende do que a pessoa vai vir fazer aqui. Para trabalhos mais simples, para ela poder pelo menos se colocar no mercado e tentar usar um tempo no início para aprender o idioma, então ela não precisa, sabe, de um trabalho de carreira. Ela pode ir para uma coisa um pouco mais simples. Ela pode ir para trabalhar num restaurante, num supermercado, num hotel. Então, essa demanda existe, tirando o assunto da pandemia, né, que a gente está, no mundo inteiro tem esse problema hoje em dia, que os empregos não estão tão assim acessíveis para todo mundo hoje em dia, mas se não fosse o assunto da pandemia, não falta trabalho para quem quer trabalhar em Israel. Essa é a verdade. Todo mundo que está disposto a trabalhar tem onde trabalhar. Não vou te falar que é o trabalho dos sonhos para começar, mas um trabalho para se começar a ter o salário mínimo, ele existe e você pode arrumar ele muito rápido. Mas o que a gente aconselha muito para os Ulim é que eles cheguem aqui em Israel e que eles deem prioridade ao idioma. Eles têm um tempo para eles poderem ir para o Ulpan ou para eles fazerem aula em particular. Alguma coisa eles têm que se dedicar, porque o hebraico, a longo prazo, vale a pena. Isso daqui, eu acho que qualquer pessoa que você falar em Israel vai te falar que com o hebraico ele vai, no mínimo, te ajudar a alavancar a tua carreira para o futuro aqui. Nas reuniões que eu faço com as pessoas aqui, eu costumo comentar isso, né? Que a ajuda que o governo, a cesta de benefícios inicial do governo, é exatamente para você aprender o hebraico, para você se adaptar. Talvez vai ter um emprego mais simples no começo, mas você vai ter a ajuda do governo, e quanto mais se dedicar, mais rápido sai do emprego simples e mais rápido vai viver a vida plena em Israel. Tá? Sim. Uma outra coisa que eu falo aqui, que eu acho que até com vocês aqui vai ficar mais fácil para deixar isso bem claro. Eu indico para todo mundo a Beit Brasil Jobs, tá? Em todas as minhas reuniões eu falo para o pessoal entrar no grupo, tá? Bom. 100%. E eu costumo falar o seguinte para as pessoas, eu falo, olha, você está no Brasil, você não precisa nem interagir no grupo. Não precisa, você não vai ter muito o que falar. Mas só de você ver o que as outras pessoas estão postando, quais são as vagas que estão sendo colocadas lá, você já vai ter uma noção do que você vai encontrar quando chegar lá. Né? Sim. Então, o engenheiro... Não é isso? Estou certo em falar isso para o pessoal, né? Então, o engenheiro, às vezes, ele vira para mim e fala assim, eu quero trabalhar com engenharia em Israel. Eu falo, ótimo, mas até você validar o teu diploma, você vai ter que arrumar outro tipo de emprego. Demora um pouco para validar o diploma e trabalhar com engenharia. Vai ver o que você vai ter que fazer e saiba que você vai ter que se dedicar ao máximo para fugir do emprego mais simples e conseguir trabalhar na área que você quer o mais rápido possível, né? Sim. Então, correto? Que a gente fala sobre o hebraico, é isso. Assim, também não tem problema nenhum trabalhar no emprego mais simples, né? Porque aqui é muito diferente. Na verdade, o que a gente fala é que aqui você tem que vir de cabeça aberta. Você resolveu mudar de vida e você tem que se abrir para ver as possibilidades que você vai ter. Por que a gente fez esse grupo? Para as pessoas poderem trocar também. Porque às vezes eu estou trabalhando numa empresa, você na outra, o outro na outra, e tem oportunidades. Então é legal porque movimenta, e é onde, quando a gente chega muito novo, a gente não sabe direito onde procurar. Então é uma ponte, onde você começa a aprender. E também é no nosso idioma português, vamos dizer assim. Só que aqui não se fala português. Então, por isso, o idioma é hebraico. A
a primeira ajuda que o governo dá é ótima. Você faz um amparo, mas ele não resolve todos os seus problemas. Você faz um curso de 6 meses. Você tem que aprender o idioma inteiro. Conversar nele, escrever nele, entender, interagir, comprar. Qualquer coisa que você faz aqui é em hebraico. Ah, eu falo muito bem inglês, eu sobrevivo? Óbvio. Sobrevive. Tem muita empresa, inclusive, que só se fala em inglês. Mas a vida aqui em Israel ela é em hebraico, ela não é em inglês. Pode ser que você vai trabalhar em high-tech e na sua empresa só fala inglês e tá tudo certo. Mas na Mas rua, ainda assim, hebraico. nas empresas que ainda assim só falam em inglês aqui, assim, durante o trabalho, claro, né? Os e-mails vão ser tudo em inglês, elas vão falar com pessoas que estão nos Estados Unidos, falar em lugares que todo mundo vai ter uma língua em comum, que é o inglês. Ainda assim, se a pessoa que interage com pessoas daqui de Israel, locais, os israelenses têm preferência em falar em hebraico na hora que eles não estão trabalhando. Café fala em hebraico. Você sai para almoçar com alguém, eles querem falar em hebraico, eles não querem falar em inglês. Claro, todos eles sabem falar inglês e podem fazer isso, mas, entendeu? Você também está morando aqui. No final das contas, no fim de semana você vai sair no teu dia a dia aqui em Israel, vale a pena você falar hebraico. Não é só também para o tema de você ter um emprego, né? Então, e o hebraico te traz mais oportunidades, não tem, é indiscutível. Num próximo nível que você queira melhorar a sua carreira aqui, quando você falar que você já fala hebraico, você já pode ter uma oferta melhor, talvez um salário melhor, uma posição melhor. Então, ele acaba te abrindo portas também. Para dar uma resumida pro pessoal, eu costumo falar que o pessoal vira assim, me disseram que com inglês você se vira em Israel. E eu falo, é verdade, com inglês você se vira em Israel, mas quem se vira é turista, não cidadão. Então, a pessoa... Dá para se virar e dá também para ter uma vida um pouco, talvez, um pouco mais fechada. Se você quer que a sua vida seja aqui um mundo um pouco mais fechado, então você vai entrar num ambiente que os seus amigos no particulares vão ser brasileiros, no trabalho é um pessoal que fala inglês, então você vai estar sempre limitado a um público de amigos, assim, um círculo de amigos que estão nesses idiomas e que você não fala hebraico. Então, possível? É claro que é possível. Mas, enfim, eu morei na Áustria por 6 anos e não aprendi a falar em alemão. Eu acho que eu perdi muito em não conseguir falar alemão. Se eu voltasse para lá, eu faria, acho que, mais esforço, porque eu acho que você falando a língua local, você pode conseguir. Não é só conseguir, a tua qualidade de vida é outra. Se você fala a língua que se fala no país. Então, não tem nem dúvida que falar hebraico te traz também mais prazer aqui em Israel, porque você vai poder usar em tudo quanto é coisa que você queira, né? E você não depende de ninguém. Você vai num órgão público e a pessoa normalmente no órgão público não vai querer falar com você em inglês. Então, enfim, é variado. Em todos os lugares aqui, a preferência nacional é com certeza falar o idioma local. Não, e começa uma discussão dentro do ônibus, né? Que deve ser comum aí em Israel, uma discussão dentro do ônibus, você não vai saber por que eles estão brigando. Se você tem que sair correndo ou se você pode ficar lá de boa, entendeu? São pequenas coisas. Já começa que começa a berrar, você nem sabe ainda se estão brigando. Aí você tem que entender. É bem isso. É que quando a gente fala de língua, primeira coisa, e eu concordo, não sou contra, a primeira coisa que pensa é emprego. Mas não é só emprego, tem muitas outras pequenas coisinhas que são importantes também, né? Sim. Para te dar um exemplo com relação ao idioma, se a pessoa vem... Vamos pegar um exemplo extremo de uma pessoa que não está interessada em aprender hebraico porque ela já considera que não está mais numa idade que ela pode aprender outro idioma e também ela está contente em ter os amigos brasileiros. Vamos pegar uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada, ok? Ainda assim, essa pessoa, ela pode viver desse jeito. Ela pode achar um trabalho, vamos dizer, num supermercado, que vão explicar com mímica para ela o que ela vai fazer, entendeu? Ou ela vai ser repositor de um supermercado, ou vai trabalhar
como um segurança, enfim, vai aprender um hebraico bem básico. Agora eu te falo uma coisa, tem pessoas que não têm um problema com isso, e eu não vejo problema nenhum. O problema são as pessoas que, com o tempo, não vão suportar isso. Então, é um problema sério, porque com o tempo isso vai acontecer com ela. Ela vai precisar de ajuda profissional depois, porque ela não vai aguentar, né? Entendi. Eu tenho uma teoria seguinte: você vai estar bem no hebraico ao dia que você entendeu umas radachot da TV ou do rádio. Entendeu? É o teu ponto que você já está em Israel. Mas a linguagem de Hadashot é um pouco mais... Sim, mas é o ponto que você já está aí. É. Você tem que... Senão você não vai saber o que acontece nem em Israel, nem no mundo. Sabe o que eu falo? Por isso que o dia que você está bem aqui é o dia que você consegue brigar no call center, hebraico. É verdade. É melhor. Mas, Marcos, por isso que a Rita News faz tanto sucesso, meu, porque ela dá a notícia em português e não tem... Exatamente. Agora não precisa mais radachota, tá certo. Ela é a Hadashot aqui, ela é oficial agora, ela cumpriu esse... Não tem mais isso, tá certo. Obrigado pela lembrança, Sandro. É isso aí. Bom, vamos lá. Quais os tipos de emprego que costumam aparecer na Beit Brasil? De tudo. Olha, tem desde baby ou ajudante, vendedor, gente para trabalhar em fábrica, até diretor de qualquer coisa, writer, de tudo. E são empregos só para o Lehadash ou quem já está aí há mais tempo também tem algumas coisas já para quem fala hebraico? Que assim, o que a gente faz? A gente e mais um grupo de voluntários que tem aqui que trabalham super com a gente para ajudar nisso. A gente fica buscando na internet. A gente busca trabalho que está escrito que precisa falar português, ou espanhol, ou alguma coisa nas regiões. Então, por exemplo, abriu um hotel em Iraná. O Sandro foi lá e ligou para a pessoa do hotel para saber se tinha oportunidade para o Zonim. A pessoa falou que tinha, então ele foi lá e passou o telefone dessa pessoa. Que legal. Então tem de tudo. Não é só trabalho para Olê, tem de tudo. Então isso a gente faz. Agora, assim, qualquer um que trabalha em qualquer empresa pode postar. Aqui que é, sabe, um programa de indicação dentro das empresas, o funcionário indica a gente, chama Haver Mevi Haver, que é amigo traz amigo, vamos dizer assim. Sim. E aí as pessoas podem indicar, então as pessoas também fazem isso, elas postam na página do Beit Brasil, que se elas conhecem alguém, e aqui essa coisa do networking é muito usada, indicar as pessoas, e assim vai. Então tem N tipos, e também a gente põe lá muita dica para entrar no mercado de trabalho, o que fazer, como escrever currículo, a gente coloca texto do que fazer, como fazer. A gente tenta o máximo ajudar as pessoas para isso. Também publicam os eventos que tem sobre assuntos de emprego, se vai ter, por exemplo, que são essas reuniões para falar, para expandir networking, para conhecer alguma determinada área em especial aqui em Israel. A gente usa muito para difundir um pouco o que também acontece no mercado local. Claro que a gente sempre dá prioridade para um emprego que tenha o perfil mais de uma pessoa que está vindo do Brasil e que sabe português, ou pode talvez saber espanhol também para trabalhos assim que trabalham com a América Latina, tudo. Mas eu acho que basicamente também quando os Olim procuram muito a gente no particular, quando a gente vai ter uma conversa com eles, a primeira coisa que a gente tem que entender deles é se eles estão procurando de início já tentar continuar a carreira dele que ele tinha antes, ou se ele pretende vir para o início, ele topar trabalhar em coisas que não eram da carreira dele e ele vai investir mais no hebraico. Então, a gente tem pelo menos um leque de opções para oferecer naquele momento, se a gente está sabendo de alguma demanda, né? Essa demanda de trabalhos mais simples, aqui em Israel, realmente não tem essa coisa que nem no Brasil, não é vergonha nenhuma você trabalhar num trabalho mais comum.
Aqui tem uma rotatividade altíssima nesses trabalhos e você pode arrumar praticamente de um dia para o outro um trabalho. Então, trabalhar em restaurante, supermercado, né, hotel, os trabalhos mais básicos, em farmácia, enfim, os brasileiros ficaram até populares em alguns desses tipos de trabalho, né? Tem um supermercado aqui que tem mais do que 20 brasileiros que trabalham nele, lá em Alda Sharon. Tem a farmácia, o Superfarm de Iranana, sempre teve tradição de ter brasileiros lá. Tem esse hotel que a Clau comentou, já levei uns brasileiros. Enfim, em qualquer lugar que a gente andar num círculo, num raio específico da casa da pessoa, se ela quer trabalhar num trabalho comum, ela pode bater de porta em porta, não vai demorar para ela achar o trabalho, porque a rotatividade é altíssima. Porque o israelense, normalmente, ele tem aquela sequência de coisas na vida dele. Ele vai estudar, ele vai fazer exército, depois do exército ele vai viajar, ele volta, e aí ele faz a carreira dele. Só que entre uma coisa e outra, ele pega trabalhos temporários aqui em Israel. E esse trabalho temporário, justamente, é esse que a gente está falando, de trabalhar em restaurante, hotel. É a época que eles precisam juntar um pouco de dinheiro e para ele poder dar o passo seguinte na vida dele. E é nesse esquema, nesse leque de opções mais básicos, é que os Olim podem se colocar com facilidade, porque não exigem muito. Então, você pode entrar fácil, você vai ganhar no mínimo o salário mínimo aqui, e de repente, pessoas que querem fazer hora extra e estão com horário disponível para trabalhar noite, fim de semana, etc., ganha também os direitos daqui, hora extra, tudo. Acaba que, se for um casal, os dois ganhando o salário mínimo, eles conseguem viver numa boa. Claro, eu não vou falar que não é um salário fácil para se viver nos lugares caros de Israel, na região central, mas sim, se a pessoa está disposta a morar um pouco mais longe, indo um pouco mais para o norte ou indo um pouco mais para o sul, dois trabalhando e ganhando o salário mínimo conseguem viver em Israel. E outra coisa que eu sempre falo, que começar a trabalhar assim aqui, não interessa se você era diretor no Brasil ou se você era, não interessa. Te ajuda a aprender hebraico e também te ajuda a você entender onde você está, o que é o país. Você não tira a sua pressão, porque assim, às vezes a gente chega, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que eu... Você começa, e você não sabe nem onde direito você está morando, você não sabe falar o idioma, você não sabe como funciona. Então, você entrar num trabalho desses, ou mesmo que você não queira, que você queira procurar um trabalho mais qualificado, porque você fala super inglês, não sei o que lá, você voltar um tempo para trás na sua carreira, que também não tem nada demais, é bom, ajuda você a entrar e a sua olhada mais certo, porque você se pressiona menos. Para começar a vida aqui, né? Porque trabalho tem tudo a ver com aliar, mas você tem que conseguir, né? É outro idioma, é outra cultura. Você tem que se dar um tempo para você se acostumar. Né? Não é direto. Assim. Sim, é o período de adaptação. É o período de adaptação que cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu, né? Período, cada um tem o seu time, né? Uhum. E claro, eu acho que aprender o hebraico e conseguir uma coisa mais simples no começo, também acho que é a melhor forma de você começar a entender tudo como funciona para depois entrar de cabeça, né? Uma coisa que eu só queria... eu tenho medo de ter passado isso em branco. Beit Brasil Jobs é um grupo no Facebook, não é uma página. Todo mundo pode postar lá. Tem os mediadores, mas não é uma forma de comunicação. É um bate-papo, é um grupo. Então, se eu estou no Beit Brasil e eu sei de um emprego, vocês autorizando, eu posso colocar lá. Os posts não precisam nem de autorização. Quem quer, coloca o post. Legal. Ótimo. Para virar membro, a gente faz 3 perguntas para entrar no grupo e, conforme o que falarem, a gente autoriza. Praticamente todo mundo entra no grupo, né? Porque a gente dá prioridade para quem fala português.
muitas vezes, porque acho que o Beto Brasil Jobs acaba que tem amigos que não são brasileiros, amigos de brasileiros, né, que ficam sabendo do Beto Brasil Jobs e falam, eles sabem sempre de alguma vaga e tal, e eles querem também entrar, mas a gente evita colocar quem não é brasileiro no grupo, porque toda a comunicação entre a gente Português. e é muito cultural, a gente usa coisas, né, mais de brasileiro, então a gente dá prioridade que não seja um grupo para entrar estrangeiro. Não é nenhuma discriminação, mas simplesmente a gente quer conservar a cultura brasileira dentro do grupo. Exatamente. Legal. Bom, a próxima pergunta a gente já falou, mas eu acho legal a gente reforçar, né? Que seria, a pergunta seria, o que recomenda para quem não fala o hebraico ainda? Então, só para reforçar que a recomendação, no começo, se dedicar ao hebraico. Estudar. Quem já sabe Sim. que vai fazer aliado faz correndo, eu recomendaria até estudar antes do aliado. Sim. Agora está muito na moda cursos online, inclusive pessoas que moram aqui em Israel dando cursos de hebraico por Zoom, por WhatsApp, enfim, de forma remota. E eu conheço muita gente que tem feito esses cursos, né? Eu acho que está na moda agora e eu acho que vale a pena, porque a pessoa que chega já com o hebraico um pouco mais afiado aqui tem chances melhores do que as outras, essa é a verdade. Até aproveitar, eu fiz um compilado, até para quem quiser pode me pedir, tá? Eu já coloquei no nosso grupo no WhatsApp, mas eu fiz um compilado de um documento em PDF com 2 páginas. Na primeira página tem vários professores particulares de hebraico, inclusive tem uma pessoa que está em Israel, que fez aliar com a gente, e dá aula via Zoom. E na segunda página estão todos os ulpanim da agência judaica, da organização sionista. Tem no Renascença, aqui em São Paulo, Renascença, CIP, tem no Liesen, tem em outros estados também. Então, eu fiz um documento completo. Quem quiser, só me pedir, tá? Que eu passo para vocês, tá? A gente recomenda que todo mundo estude, quanto mais puder. Até acho que eu vou passar para vocês aí, se souberem de alguém que está querendo, é legal de vocês passarem, indicarem as pessoas, tá? Bom, próxima pergunta é sobre validação de diploma. O que vocês recomendam para as pessoas até validar o diploma? Ficar estudando o hebraico, levar uma reserva de dinheiro ou conseguir um emprego de meio período, esses empregos temporários para complementar a renda e já continuar aprendendo um pouco do hebraico no dia a dia do trabalho? Como que vocês veem esse período até validar o diploma? Eu recomendo que, depende de quanto a pessoa... Assim, esse negócio de trazer uma reserva é sempre bom, né? Porque a gente nunca sabe. Agora, assim, como a validação... Não são todos os diplomas que precisam validar, mas às vezes demora. E é muito ruim a pessoa ficar presa em casa. Então, todo mundo que conversa comigo fala, vai trabalhar em qualquer coisa. Até para você sentir como é o país, para você saber. Sabe quando você fica com uma rotina? Você acorda de manhã e vai fazer uma coisa. Você conhece uma pessoa, você aprende uma palavra nova. Você não fica em casa preso, esperando uma coisa que você não sabe quando vai acontecer. Isso é a minha recomendação. E como o Sandro falou, tem... Pode demorar anos uma revalidação, dependendo da área. Né? Tem médico, advogado, fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem muitas áreas que precisam de revalidação. Pelo que eu ouço das pessoas que vêm com interesse em revalidar, a maioria delas partem para fazer algum tipo de trabalho antes, enquanto não sai a validação. E, claro, né, se elas vão ter que fazer prova, elas vão estudando em paralelo. A maioria das pessoas vão fazer alguma coisa desse tipo que eu comentei antes, vão pegar alguma coisa temporária, que podem trabalhar um turno, ganham um pouco, né? Também não é só, nem é só questão financeira, mas a pessoa, quando faz aliar, muitas vezes ela vem de uma rotina do Brasil que é com muita pressão, ou que o dia a dia era muito corrido e todo mundo conhece, o dia a dia no Brasil é difícil, e dependendo com o que a pessoa trabalhava, quando chega aqui,
de repente se vê numa situação que não tem uma ocupação assim de rotina, isso às vezes vira um problema para a pessoa. Ela não estava acostumada a ficar em casa. De repente está em casa junto com os filhos, às vezes é sem os filhos, e aí começa a misturar uma coisa com a outra, e ainda tem que ter na cabeça que tem que fazer a revalidação, que exige também concentração, estudar hebraico, estudar o tema do que também vai revalidar. Então, tem que tomar bastante cuidado, mas eu acho que quem tem interesse em revalidar o diploma deve, antes de fazer aliar, conversar com gente que já passou por isso aqui em Israel. E evita chegar aqui em Israel para começar, sabe? Qual é a papelada que eu tenho que trazer? O que eu tenho que traduzir? Isso pode ser uma coisa que demora muito tempo, sem contar agora, nessa época de pandemia, que às vezes tem alguns órgãos que a pessoa vai depender deles que não estão atendendo na mesma frequência do que sem a pandemia, então tudo pode demorar mais e tudo vai se prolongar. Então eu aconselho sempre que alguma pessoa, vamos dizer, um advogado que pensa em ser advogado aqui, que ele tente falar com alguém aqui que tirou o diploma de advogado e revalidou o diploma. E olha que em Israel também muitas políticas mudam com os anos, então até uma pessoa que fez a revalidação alguns anos atrás, pode ser que vai falar alguma coisa que está faltando. Tem que tudo se informar muito bem, porque como o processo de aliar, às vezes você falou todos os documentos, em 2 meses sai uma lei nova e a pessoa vem reclamar, né? Mas como que não me falaram? Porque, né, agora não deu certo e porque as leis ficam mudando, é tudo muito dinâmico. Então tem que sempre ir atrás também das fontes oficiais para saber o que exigem para você fazer. Sim, isso é muito importante. Eu falo bastante aqui. Já aconteceu. No próprio processo de aliar, sim, como você falou, pessoas que souberam como faz aliar há 2 anos começaram a juntar documentos. Eu falo, pode parar porque não está mais assim. Entra em contato, vê como está hoje para não perder tempo nem dinheiro. Sim. Né? Porque senão você vai acabar indo atrás de documentos, gastando dinheiro e não estão pedindo mais. Né? Isso é uma dica muito importante, sim. Muito legal. E não é nenhum demérito você trabalhar em outra coisa, mesmo se você está validando o diploma. Pelo contrário, o israelense gosta de ouvir essas histórias, que até eu validar meu diploma, eu fiz isso, aquilo, porque eu queria aprender hebraico. É tipo super bem. E ainda corre um risco de, até validar o diploma, descobrir uma nova paixão, desistir do diploma e começar a trabalhar em outra coisa e ficar realizado. Né? Aliás, isso é que eu sempre pergunto para quem fala comigo, eu sempre pergunto se o que ele está pensando nesse momento agora que chegou de aliar, o que está vindo para fazer aliar, se ele não pensa, se não é o momento agora de dar uma virada na vida dele profissional também, porque já que está virando total, que é uma vida nova para tudo, que, né, as pessoas chegam aqui em Israel por 1001 razões, né? Um é porque quer mais segurança, o outro é porque ouviu dizer que no Brasil, que aqui em Israel dão alguma ajuda, então, né? Tem milhões de pessoas que pensam, têm umas expectativas, infelizmente, mais altas do que são reais, né? Mas chegam aqui com alguma expectativa. Então, eu sempre procuro falar um pouco, vamos falar da vida real agora, estava legal a tua fantasia na cabeça, mas pensa se junto com tudo isso que você vai ter que passar aqui em Israel, isso de aprender um idioma novo, os filhos, né, se for uma família, os filhos vão entrar numa escola, vão também aprender idioma, outra cultura. Será que não vale a pena? O que você sempre sonhou em fazer na tua vida profissional? Será que não vale a pena se arriscar? De repente, aqui em Israel, o início desse teu sonho não é tão complicado como era no Brasil. Já que vai ter que começar, por que não começar, talvez, de uma coisa que você tem mais vontade de fazer? Já que você voltou tanto para trás... tem muita gente que veio, sei lá, trabalhou 20 anos na área financeira no Brasil e chega aqui, o cara já não aguenta mais trabalhar na área financeira. Então, de repente, ele gosta de outra coisa, né? Sei lá o quê, gosta de marketing. Tá, ele já fala uns idiomas, ele pode tentar fazer algum curso específico nessa área. Hoje tem tantas formas de curso online, tudo, e começa por baixo. Não estamos falando que, claro, se ele tinha um cargo sênior na área financeira lá, ele não pode ter expectativa que ele vai começar numa área nova aqui com cargo sênior. Então,
ele tem que entender também que aqui ele vai dar, como a Cláudia falou, vai dar um passo para trás, às vezes 2 ou mais, mas ele está entrando naquilo que é o que ele gosta, naquilo que... E aqui, normalmente, de verdade, as pessoas enxergam o valor no trabalho. Não é aquela coisa muito hierárquica que tem no Brasil. Tem sempre gente olhando aquilo que você faz. E a verdade é que os brasileiros, na minha opinião, têm uma vantagem comparado com os israelenses em algumas coisas, né? Na simpatia, no atendimento ao cliente, na disponibilidade de trabalhar mais flexível, uma hora aqui, outra ali, fim de semana aqui, outra ali. Então, quando você vem, por exemplo, dependendo da idade, você vem, sei lá, depois dos 30, 40, 50, normalmente um israelense nessa idade, ele já não está mais também muito afim de trabalhar tão pesado, entendeu? Então, um cara que é imigrante, que ele está querendo entrar numa coisa nova, está disposto a dar o gás, sei lá, uns 2, 3 anos da vida dele para ele entrar na área, ele vai se destacar. Então, e sempre alguém vai estar olhando. Verdade. De verdade, em Israel, todo mundo tem essa impressão, que no trabalho tem sempre alguém olhando. Podem não falar durante muito tempo, mas em algum momento vão falar, alguém fala para alguém, e aí começa aquela coisa, não, eu estou vendo que ele sempre chega na hora. Coisas mínimas que às vezes a gente está acostumado a fazer, que nem é um esforço, né? O brasileiro tem fama de chegar atrasado para muita coisa, mas no trabalho eu já acho que o brasileiro trabalha muito bem e chega no trabalha muitas horas, trabalha duro, e eu acho que aqui essa coisa natural do brasileiro se destaca perto dos outros. Então, acabam entendendo. Não é à toa que nesse supermercado eles querem contratar brasileiro, porque eles já entenderam que tem alguma coisa que o brasileiro dá para eles que os outros não dão. Então, tanto no supermercado como em outras áreas, sempre tem alguém olhando. Você falou alguma coisa, Cláudia? Acho que deu uma pequena travada na Cláudia, ela já vai voltar. Legal. Bom, vamos continuar aqui. Como expandir a rede de network além da Bates Brasil Jobs? Como que o pessoal costuma fazer para fazer network, procurar emprego? Como que funciona em Israel? Cheguei. Você ouviu a pergunta, Cláudio? Não, desculpa. Eu vou repetir, porque acho que até mais a partir dela essa, né? Sim, como é que faz para expandir network? Como que o pessoal faz para procurar emprego, além da Bates Brasil Jobs, que é uma fonte, mas eu sei que tem outras formas aí em Israel. O que vocês dão de dicas aí para o pessoal? Olha, quando eu faço duas coisas aqui, né? Óbvio, sou voluntária da Bates Brasil Jobs, eu trabalho numa empresa com recrutamento de executivos e eu também resolvi dar consultoria de carreira por causa disso. Porque as pessoas, para ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, o que as pessoas fazem? Tem que falar com todo mundo, tem que perder a vergonha e sair falando, obviamente, com educação, com todo mundo, o que está procurando. Agora, diferente do Brasil, não se fala assim, quebra essa aí para mim, me arruma um trabalho. Você tem que procurar alguém que você tem interesse em trabalhar e falar, olha, eu tenho muito interesse em trabalhar nessa empresa, eu vi que você faz isso, isso e isso, eu tinha essa experiência. Você pode conversar comigo e me explicar como é o seu trabalho? Aí a pessoa começa a entender como é o mercado aqui, e com isso ela também vai fazendo mais conexões, vai criando mais rede, que network não necessariamente é só quem é seu amigo. Claro. E aí você vai expandindo seus contatos e com o tempo você consegue arrumar uma coisa, digamos, mais adequada para o seu momento, para a sua área, X. Então você pode usar 1000 coisas, você pode usar todas as redes sociais. O Bates Brasil Jobs é o grupo que fala em português, mas tem N1000 outros no Facebook, aqui. Aqui se usa muito o Facebook para
Tem N grupos de trabalho que você pode digitar e procurar. Tem trabalho para Olim, tem trabalho só em hotel, tem trabalho só para gente da área de finanças. Cada cidade tem um grupo de trabalho, juro, tem N. Você pode entrar e olhar. LinkedIn é importante, né? Sim, LinkedIn é super importante, muito. Aqui todo mundo usa, não só aqui, em todo lugar do mundo. LinkedIn, a gente fala isso para todo mundo. Ele é a sua vitrine online da parte de trabalho. Não é uma rede social que você fica postando sua vida, mas lá que tem que lá que as pessoas te acham. Às vezes você nem está procurando trabalho, alguém te acha. Aliás, tem pessoas que a gente às vezes comenta entre nós, né? Tem muita gente que a gente tenta arrumar algum tipo de ajuda, né? Quando entra em contato comigo, ou com a Cláudia e com os outros voluntários que a gente está sempre em contato. E às vezes uma pessoa chega para falar com a gente, perguntando, né? Como que eu posso começar a busca de trabalho e tal? E aí, claro, a primeira pergunta, antes de fazer a pergunta, né? A gente já olha para ver se a gente acha ele no LinkedIn. E quando a gente não encontra, a gente fica realmente um pouco pasmo, assim, como é que pode que tem ainda pessoas no LinkedIn? Porque a verdade é que no mundo profissional hoje em dia é raro alguém não ter um LinkedIn atualizado, ok? A não ser que a pessoa realmente estagnou e não quer mais procurar nada na vida dela, ela não pensa mas o mínimo o LinkedIn, para começar, não é só para isso, ok? Mas é principalmente para você estar na rede, você estar conectado com pessoas que você trabalhou também antigamente, dá vontade, né? Tem pessoas que, por exemplo, você quer manter um contato de novo, que no Facebook, numa coisa pessoal, você quer... É seu amigo. como pessoa, você quer retomar um contato de alguém que estudou com você lá atrás e tal. No Facebook, você vai lá e entra em contato com essa pessoa. No LinkedIn é a mesma coisa, só que alguém que você trabalhou no passado e você fala, não consigo achar no Facebook porque o nome tem 1000 nomes que nem ele, né? Mas daí você entra no LinkedIn, você já tem um pouco mais de informação para você tentar buscar essa pessoa, retoma o contato. E como o LinkedIn funciona com algoritmos que são parecidos das mídias sociais, acaba conhecendo o amigo do amigo, a empresa do amigo, a outra empresa do amigo, enfim, criam todo um sistema de inteligência artificial para te favorecer de você acabar tendo exposição para todo mundo. Então, quando a gente vê que alguém... Você pode... Né, claro, quando um recrutador, principalmente, ele vai olhar uma pessoa que não tem o LinkedIn, ele também fica meio assim, uau, que estranho, né? Por que será que ele ainda não tem o LinkedIn? Se falasse da gíria atual do Brasil, tipo, deu ruim não ter LinkedIn. Tem que ter, porque as pessoas procuram... Por exemplo, eu quero saber de uma empresa, eu vou na página da empresa no LinkedIn. Depois que eu vou no site. Porque na página da empresa no LinkedIn eu consigo ver o que a empresa faz, um resumo, quantos funcionários mais ou menos ela tem, quanto tempo ela existe, tem 1000 informações. Então, você consegue ver empresas parecidas do mesmo setor, ramo, X, como quiserem chamar. Então, é super importante. E também, muita empresa posta vaga no LinkedIn. Então, sim. Tem empresas que, inclusive, postam só no LinkedIn. Quando você vai no site da empresa, ele está redirecionado para o LinkedIn. Então, virou também um pouco de uma extensão do site da empresa. Isso. E eu acho que outra coisa que também o LinkedIn é fantástico, principalmente em Israel, que aqui é um país menor. Então, por exemplo, quando você fica... de repente, você vê uma notícia que determinada empresa... uma startup está em alta, teve por exemplo, um investimento de uma fortuna de algum investidor estrangeiro e tal. Então, você já fica meio de olho. Você vai lá no LinkedIn, olha o que faz essa empresa, vê todas as posições que estão em aberto, você vê quem que é o CEO dela, você vê as pessoas que já trabalham nela, quem é o RH. E em Israel é a coisa mais comum você mandar uma mensagem pessoal para alguém que você encontrou ali. O não você já tem, ok? Se a pessoa olhar e não te responder, ótimo, mas a verdade é que na maioria das vezes elas respondem. Essa é a grande
surpresa em Israel. Aqui é muito comum você escrever o CEO de uma empresa e ele te responde. Não, e o legal é que quando você entra numa empresa que você gostou, se tem alguém do teu network que trabalha lá, ele te avisa. Claro, fica muito mais simples, né? Para você virar e falar, me ajuda aí a arrumar essa vaga, o que eu preciso para essa vaga? Fala que eu sou legal aí pro pessoal, entendeu? Às vezes você está pesquisando de uma empresa e você vê que tem uma pessoa que é amigo do seu amigo que trabalha e você quer saber, você pede, amigo, me dá um telefone desse ou contato que eu quero falar com ele para saber como é na empresa dele. X, você pode usar de N jeitos, né? As empresas em Israel dão preferência em contratar amigos de funcionários, tanto que eles dão o bônus, né? Como a Cláudia comentou antes, porque eles olham que é melhor trazer uma pessoa que alguém já que está aqui dentro me indicou e que eu confio, que já trabalha com, né? Que eu já trabalho com ela e estou satisfeito com ela, vai me compensar mais do que contratar alguém que eu nunca não sei, né? Só o período de recrutamento que vai ser uma aposta. O próprio funcionário conhece a cultura da empresa, então ele é a melhor pessoa, teoricamente, para indicar e saber se a pessoa vai ou não. Óbvio que ele não tem bola de cristal, mas ele pode dar certo ou não. Exatamente. E tem outros sites também. Aqui tem sites, tipo no Brasil tem o vagas.com. Aqui tem um monte também, que tem muita vaga também. Mas aí a gente sempre cai na coisa de que é em hebraico. Então, por isso, aí a gente faz o ciclo, por isso que a gente por isso também a gente tenta ajudar, porque aqui tem alguns sites de busca de trabalho que são só em hebraico. Tem alguns bem famosos, né, que a gente pode postar aqui se vocês quiserem também. Jobs, Job Master, alguns bem locais assim, né, daqui. E às vezes eu vou lá, não tenho o que fazer, vou lá, boto lá português, né, para ver o que sai, e geralmente traz alguma coisa. E às vezes traz uma posição que não colocaram no LinkedIn. Então, claro que a gente também fala entre nós, né, que às vezes a gente não tem certeza se é bom colocar uma oferta de emprego nesse sentido no grupo, porque a grande maioria que está ali, eles ainda não falam hebraico. Então, até para ler o post, eles não vão conseguir, ou vai exigir deles, né, usar um tradutor para entrar na página do Job Master e ver exatamente o que é, ou eles já imaginam, pô, mas se o post está em hebraico, então quando eu for fazer entrevista, também vou ter que fazer entrevista em hebraico. Mas tudo aqui é tudo muito variável, nunca dá para saber. Pode ser que realmente não é obrigatório eu falar hebraico. É sempre bem-vindo hebraico, mas tem posições que, de repente, você consegue fazer entrevista em inglês. Então, tem de tudo. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar, que a gente falou muito do LinkedIn, e apesar do Facebook ser uma mídia social, a princípio, para coisa pessoal, a verdade é que a gente vê cada dia mais que o Facebook está muito em uso para parte profissional. Aqui, principalmente. O Beit Brasil Jobs está ali, né? E não temos um grupo no LinkedIn. Então, já me aconteceu também que chega um olê aqui em Israel e me pergunta como que eu aconselho a fazer a primeira busca de trabalho e tal, e aí eu comento, né, do Facebook, entra lá, tem a página do Beit Brasil, tem várias opções, daí o cara fala, não, mas eu não tenho Facebook. Mas daí já é um problema extra, né, porque tem muita gente que não tem Facebook por princípio, porque não quer ter a família exposta, porque não quer, sei lá, não quer ter a vida pessoal, porque também tem problema de segurança no Brasil, enfim. Isso acaba trazendo também um trabalho a mais, né? Porque ele fica fora da rede do Facebook e ele acaba perdendo oportunidades de olhar coisas que são importantes ali. Então, já teve olé que falou para mim, não, mas tudo bem, a minha mulher tem, eu entro pelo dela. Se você entrar pelo dela, então cria um fictício, pelo menos, né? Não, criam para você e não posta nada. Criam para você, não posta nada, não põe foto, não põe tua família, não faz nada, mas pelo menos tem que ter não precisa ser amigo de ninguém, né? Só pega esses grupos. Eu recomendo isso para as pessoas aqui. Tem alguns realmente que não tem Facebook, fala que não gosta. Aí eu falo, faz um, senão você está fora, você acaba perdendo
Perde a oportunidade de olhar essas coisas, não é de olhar a vida dos outros, não. É de olhar essa parte do trabalho, os grupos. Exato. Não, e é até o que eu falo para o pessoal do Bait Brasil. Quem está no Brasil, talvez nem vá ter o que publicar na Bait Brasil Jobs. Ele só fica mesmo vendo as coisas que estão acontecendo. Mas às vezes a pessoa quer saber não, como o diploma. Tem alguém aqui para perguntas eu acho que é legal. Para perguntas é legal. Me orientar? Com certeza vai ter. Não, aqueles que querem fazer pergunta, eu falo, faz. Mas aqueles que falam, não gosto de aparecer, não precisa. Só ver o que os outros estão postando, você já vai ter muita informação. Entendeu? Não é necessário. Se colocar a tua dúvida particular, é óbvio que vai ser melhor. Né? Cada um tem a sua particularidade. E quando a pessoa tem já em mente o que ela pretende fazer aqui, eu sugiro muito entrar nos outros grupos de Facebook, porque tem tudo subcategorizado, tem filtro para tudo. Se uma pessoa quer ser, sei lá, trabalhar com tradução, tem grupos só de tradução, tem grupos só de médicos, de gente da área de saúde, grupos de advogados, engenheiros, como você tinha falado. Recentemente tem um grupo de brasileiros, que tem um grupo para vagas de engenharia, para assuntos de engenharia. Eles falam também sobre revalidação de diploma, como que é o processo, como entrar no mercado, né? Isso é muito legal, bastante apoio, isso é ótimo. Também tem muito grupo, não só de brasileiros, gente do mundo inteiro, profissional X, que também é legal, porque você fica com uma informação diferente. Não, aí é legal também para se atualizar. Puro, gente. Não só isso, mas também se atualizar com informações da profissão, né? Então, são... Sim. Para se atualizar na profissão, eu acho que tem um site fantástico, que é o como se fosse a Agência Judaica dos Estados Unidos, que é o Nefesh Benefesh. Eles têm uma plataforma deles de busca de emprego, que é fantástico. Se você quer ver... Sim, do nada, olha lá o que tem hoje aí, o que estão oferecendo, é tipo numa feira, entendeu? Entra no site e vai... Tem um grupo super forte no Facebook, né, FSBN? Super forte em tudo. E claro, eles fizeram uma coisa também orientada para público que fala fluente inglês, né? E muita coisa vai ser mais interessante para eles, mas pelo menos você pode ter uma ideia de que posições estão muito em evidência, tem muita demanda aqui em Israel. Eu acho que vale a pena também. Eu acho que está pegando também na moda aqui em Israel e talvez no mundo está tendo uma coisa, tipo um processo de mudança, eu acho que no mundo, nessa coisa educacional para o período depois do ensino fundamental, né? Todo mundo está acostumado no Brasil a terminar a escola, ir para uma faculdade e fazer um curso de 4, 5 anos para fazer alguma coisa. Eu acho que hoje em dia, principalmente com o tema do corona, as coisas estão mudando drasticamente. As pessoas, por muitos motivos, já não estão muito contentes com o sistema educacional de universidade no Brasil. Porque é muito tempo, é muito dinheiro, e tem ainda agora um problema que, de repente, você não consegue nem ir na faculdade para terminar o curso, é tudo remoto, já não é mais aquela coisa que a gente tinha na cabeça, né, presencial, que todo mundo vai ter lá a faculdade, você vai aproveitar também, né, o barzinho lá da faculdade, não vai ter mais nada disso, então as pessoas acabam repensando, será que vale a pena? E você faz um curso de engenharia no Brasil, que são 5 anos, de verdade, 5 anos, 5 anos é muito, é muito. Hoje em dia, se uma pessoa fizer algum curso... Eu não estou falando para não fazer faculdade, ok? Eu não estou falando isso. Não é para dar uma de louco, abandona tudo e não faz nada. Não isso, mas hoje em dia tem opções novas no mercado, né? Para você tirar outros tipos de certificações, entra numa área um pouco técnica e quando você entra um pouquinho na área técnica, em Israel começa a ficar muito interessante, porque aqui é um país que dá muito valor a posições que são técnicas. Quanto mais técnico você for e mais específico, você tem um valor maior no mercado. Então, se você mesmo que você seja um analista de sistemas e você sabe programar muito bem numa linguagem que tem uma demanda boa,
a demanda é tão alta que você sempre vai estar empregado. A tua empregabilidade, tua porcentagem é altíssima. O tempo inteiro você pode ter emprego. Por exemplo, um desenvolvedor que sabe bem Java, por exemplo, no mercado, ele não falta emprego para ele. E não só que não falta emprego, ele pode falar quanto ele quer ganhar, onde ele quer trabalhar de casa, não quer de casa. Agora, você não vira programador Java da noite para o dia. Você tem que estudar bastante, tem muita teoria até chegar. Então, tem que conhecer um pouco, né? Porque também tem escolas de ensino que também vendem um peixe assim que não é muito real. Que eles falam, vem aprender Java com a gente num curso de 3 meses, ou sei lá. Coisas que não são realistas, entendeu? Se o cara não tem a menor noção do que é um pouco de teoria do mundo da informática, como funciona a rede, como funciona banco de dados e toda essa parte técnica, ele não cai de paraquedas num curso de Java e vai agora começar a entender como que faz algoritmo ali. Tudo tem que ter também bom senso, né? Mas eu acho que o mundo desses cursos online, principalmente com coisas que estão entrando com certificações específicas em algumas coisas, é um mundo que é muito mais rápido do que o tradicional de fazer 4 ou 5 anos de universidade, e ainda assim é uma super formação. Você tem um gabarito bem alto e você tem uma possibilidade de emprego muito mais alta, né? Tem que olhar bem essas opções também. Em Israel tem muito agora, as universidades daqui estão com muitas opções de curso à distância agora. E cursos Sim. menores. E às vezes a pessoa estuda uma duração coisa menores, né? e começa a trabalhar e depois ela entra na universidade. Não tem problema nenhum, mas aqui acontece muito isso. Também a pessoa já trabalhando vai fazer outra coisa. Claro, tudo depende da idade da pessoa que está vindo para cá, né? Eu acho que não tem como você pedir para uma pessoa que está vindo quase para a idade de entrar em aposentadoria e pedir para ele fazer um curso, né, online para aprender uma profissão nova. Não tem sentido. Mas se a gente está falando de pessoa na faixa sei lá, 20, 30, ainda que são pessoas que talvez tenham ainda com a energia de estudar alguma coisa. A gente não está falando não é curso de 5 anos, né? Cursos menores, assim, mais curtos, mas que se é uma coisa que você gosta e tem uma inclinação, né? Uma pessoa que sempre teve uma habilidade boa com matemática, gosta de lógica. Pô, no mundo de high-tech, hoje em dia, tem cursos específicos para a pessoa entrar nessa área. Pode começar com profissão de fazer testes que se chama QA, Quality Assurance, a pessoa pode começar a fazer testes, né? Toda empresa em Israel precisa de um departamento que faça os testes com o produto que a empresa tem. Então, qualquer empresa precisa. Eu acho que praticamente não existe em Israel uma empresa que não tem uma pessoa que vai testar aquilo que eles estão vendendo. Então, Antes de lançar, né? Principalmente. Hum? Antes de lançar o produto, né? Sim. Claro, antes de lançar e depois, né, para sempre, porque o produto está sempre dinâmico, tem que lançar a versão nova, tem que melhorar e tudo. Então, trabalhar na parte de testes, a gente considera em Israel que é uma porta de entrada para o mundo de high-tech, porque você não necessariamente tem que ter toda a base técnica de programação e de conhecer muito o mundo da informática. Então, você pode começar realmente... Podem te ensinar no trabalho como fazer isso, dependendo de que tipo de produto que vai vender. Então, alguns programas específicos que a pessoa pode aprender também no primeiro trabalho e tal. Tem muitas oportunidades, mas tem que procurar, tem que ir atrás, né? Claro. Claro. Uma coisa que eu falo aqui para o pessoal é que Israel é um país que acontece para quem faz acontecer. Né? Sim, total. Então, tipo, se você ficar esperando as coisas acontecer, nada vai acontecer. Você tem que fazer acontecer. Né? Você ficar esperando... E tem outra coisa que eu vou falar para os brasileiros, já que essa... Não pode ter postura de eu sou um coitado. Tipo, eu fiz ali, eu sou novo, eu sou um coitado. Tem pena de mim? Me ajuda? Não é assim. Eu quero, eu vou fazer. Isso eu não entendo. Você pode me explicar? Pode fazer comigo? Porque essa coisa da atitude israelense é muito direto. Né? Isso eu falo para todo mundo,
nem só aqui. Ajuda muito a gente a fazer, ali a dar certo. Eu vou fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, planejar. E menos essa coisa de eu sou vítima, eu falo vitimismo. Tipo, um dia eu postei uma vaga na Base Brasil em hebraico, aí uma pessoa escreveu, mas tá em hebraico. Aí eu respondi, dando risadinha, mas aqui a gente fala hebraico. Tipo, usa o tradutor. Tipo, eu tô dando só esse exemplo para você entender. É isso que você falou. A gente que tem que fazer acontecer. Entendeu? Tá em hebraico, porque aqui fala hebraico. É difícil? É. Mas então, tá bom, eu não sei. Eu também não sei tudo. Eu vou lá e uso o tradutor quando eu não sei. E tá tudo certo. A Cláudia sempre fala uma frase que é verdadeira, que procurar trabalho dá trabalho. E é verdade, dá trabalho e o Olê tem que estar disposto a ter esse trabalho, porque a verdade o trabalho é para ele. Então tem o Olim que vem pedir ajuda para a gente está disposto a ajudar todo mundo. Já começa aqui, a gente não tem um preconceito em ajudar, não é isso. Mas a gente imagina que uma pessoa quando quer buscar uma ajuda também, ela vai contribuir para a ajuda. A ajuda é para ela, não é para a gente. Então, quando ela vem com aquele tipo de pedido de ajuda que está faltando a parte dela, a gente fica faltando essa parte. Então, eu acho que o Olê tem que entender que a grande energia, o grande trabalho vai partir dele. Claro, a gente vai ajudar, a gente vai dar ferramenta, a gente vai apresentar pessoas, a gente vai falar de eventos, muita gente procura, mas olha, mas me falaram que você vai me arrumar emprego. Tem pessoas que me procuram com a expectativa simplesmente que eu vou abrir a porta do trabalho para ele amanhã. Às vezes acontece de eu ter alguém para fazer isso, mas simplesmente não tem como continuar com uma expectativa que é tão óbvia que vai ter gente aqui que vai te levar para você começar num trabalho, né? Tem que partir também algumas coisas da pessoa que está buscando, né? Com certeza. Faz parte da adaptação e faz parte de uma autoconfiança. A partir do momento que a pessoa vai atrás e consegue, é um incentivo para continuar em Israel, que vai se adaptar, que vai dar certo, é positivo. Então, por mais que dê trabalho e você consiga no final, é um incentivo maravilhoso para o pessoal para continuar e ver que vou dar certo, entendeu? Vai dar certo, vai dar tudo certo, eu consigo, eu posso. Um pouco de autoconfiança é muito importante nessas horas, isso ajuda bastante. Depois a pessoa grava para a gente aí o depoimento, para ajudar todo mundo que está chegando. Legal. Isso como fez. Eu acho que, na verdade, tem dois passos que são fundamentais. Um, né, a gente fala que é arrumar entrevista para ele ir lá e conseguir um emprego. Ele consegue um emprego, quando deu certo, felizmente a pessoa conseguiu um emprego, mas depois tem a fase 2 que ela tem que se manter no emprego. Não acabou aí. Então, aí ela vai entrar no mundo corporativo, né, israelense, vai conhecer a cultura dentro da empresa. Tem gente que chega em Israel e arruma rápido o emprego. Porque acontece às vezes, dá uma sorte. Tinha justo uma vaga com perfil perfeito para um Olê que chegou aqui. Foi lá, 2 meses o cara está empregado. Cai que nem um paraquedista, ele não tem a menor noção como que é o mundo corporativo aqui em Israel. E aí, o negócio não é fácil. Você tem que estar ligado como que funciona, como que os israelenses eles são no trabalho, como que é o teu chefe, o que vão exigir de você. Enfim, tem toda uma coisa diferente, a hierarquia daqui é diferente. Então, eu acho que os brasileiros têm que, claro, primeira coisa é arrumar um emprego e a segunda é entrar nele e saber se manter, mas saber se manter no bom sentido, né? Faz coisas erradas, que é normal, todo mundo faz coisa errada. Você aqui em Israel, você também pode errar e você aprende com os erros e aqui até o pessoal até te incentiva a errar, mas eles querem ver você errar e depois você dá um passo adiante, né? Você erra, mas você progride depois. Então, não pode também chegar a conseguir meu emprego e dar um relaxo total. Não, tem que se manter no emprego. E daí vai para frente só para subir. E é assim que funciona, eu acho. Legal. Bom, vamos lá. Opções de trabalho voluntariado, principalmente durante essa pandemia.
Como que está funcionando essa parte de trabalhos voluntários em Israel? Olha, Israel tem uma fama de ter muito voluntariado. Começa que aqui em Israel, uma coisa muito comum, as crianças aprendem a praticar a parte voluntária já na escola. Eu imagino que a Cláudia deve ter passado por isso, eu também, eu passei, né, na escola, Tem que dar horas. te escalam para fazer coisas voluntárias, né? Os pais são obrigados a se voluntariar, uma coisa um pouco, né? E eles, Né? os adolescentes, eles têm horas obrigatórias de voluntariado todos os anos na escola. Se eles não fazem, eles não podem fechar o ano. Sim, eles não podem fechar o ano. Então, Legal. o aluno se acostuma com o ambiente de voluntariado claro, no meio dele, né, com opções para pessoas da idade dele e tal. E os pais também estão envolvidos, né? Depende claro, da idade das crianças, né? Eu passei, por exemplo, por exemplo, num jardim de infância, pedem para os pais vir fazer uma palestra de alguma coisa. Te fala, você escolhe até, você pode dar o tema, mas você tem que participar, você tem que trazer algum tema, fazer uma apresentação, trazer alguma coisa para conversar com as crianças, tal. Depois, na época de primário, pedem para você participar daquele negócio que, quando as pessoas chegam com o carro na escola, você tem que ajudar a abrir a porta do carro, sabe? Tem uma fileira assim que as pessoas vão deixando as crianças, os pais ajudam a descer as crianças, os pais que estão vindo com o carro não precisam descer do carro. Enfim, é tudo muito participativo. Claro que nem todos os pais estão muito felizes assim, mas acontece que acaba criando uma cultura, né? Uma cultura de ser voluntário. E quando termina essa coisa de escola tal, eu acho que eu conheço muita gente aqui, os israelenses, os adultos, normalmente estão envolvidos em algum tipo de voluntariado. E tem em tudo quanto é área que você pode imaginar. Tem para ajudar a manter animais em extinção, tem para ajudar idosos, tem para ajudar crianças que precisam de reforço escolar. É um absurdo. Em qualquer área que você pensar, tem algum tipo de voluntariado. No hospital, ajudar com doentes. A polícia funciona com voluntariado. Você quer ser voluntário, você pode trabalhar na polícia, se você quiser. Também tem na agricultura. Tem em todos os lugares. Agricultura. Assim, basicamente, tem opções de voluntariado em tudo quanto é coisa. Agora, principalmente na época da pandemia, tem uma coisa interessante do lockdown. Eu estava lendo esses dias que no período do lockdown, como proibiram muita gente de sair mais do que 1 quilômetro das casas, né, das residências, então eles estavam com falta de voluntários para poder fazer o trabalho voluntário, porque as pessoas não podem sair mais do que 1 quilômetro. Então, né, o pessoal é bem criativo, tenta fazer coisas ligando para idosos, enfim. Opções de voluntariado não faltam aqui, e uma coisa legal é que cada prefeitura tem um órgão que cuida de parte de voluntariado. Na cidade. E você tem no site, normalmente de todas as prefeituras tem uma parte de voluntariado. Aliás, a maioria das cidades em Israel acho que tem um Misrad Klitá e também o de voluntariado de Mitnadvim, que eles deixam lá como um painel de opções que tem para você se voluntariar e também opções de benefícios para Olim e pessoas que estão morando, residentes da cidade. Então, as opções são diversas, realmente não faltam. Falta só a iniciativa de fazer, entendeu? Opção tem demais. É cultural, né? Para um brasileiro se voluntarizar para fazer esse tipo de voluntarismo é meio complicado, né? Entrar nessa cultura. Mas eu acho que mas é uma opção legal. Eu até acho que tem algum Olim que até estão fazendo e estão gostando, porque é uma forma também de interagir com o israelense num ambiente diferente, né? Integrar na sociedade. Não está obrigado, você está vindo porque é uma coisa que você curte, você está querendo ajudar alguém. E essa coisa de solidariedade
na cultura israelense é muito forte. Concordo. Então, você acaba criando uma coisa em comum com uma pessoa local e você tem um assunto em comum, né? Para você ter uma coisa em comum para conhecer a pessoa. E dali você Com certeza. conhece mais amigos e tudo, e frequenta um lugar, uma ocupação, também você se sente também valorizado, você se sente reconhecido, as pessoas estão vendo que você está vindo para ajudar, te dão cavalo, tudo, né? Te dão uma honra de que você está ajudando. Legal. Muito legal. E deixa eu perguntar, para o pessoal de mais de 50 plus, 50, 60, que tipos de empregos, para quem fala hebraico, que tem um hebraico legal, que tipos de emprego esse pessoal, que acaba sendo um público grande da nossa parte, né? Eles têm muitas dúvidas quanto a isso, acho que vale a pena tocar nesse assunto. Chegando aí, sabendo o hebraico, às vezes até um pouco sem saber o hebraico, quais os tipos de empregos, qual é a carga horária desses empregos para um pessoal que tem mais idade próximo da aposentadoria? Cláudio, você quer falar a tua visão antes? Olha, a aposentadoria aqui é só com 60 e tralalá. Então, de 50 até 60 e tralalá, dá para trabalhar, tipo, mais quase 20 anos. Legal. Ótimo. Tá? Então, É tem muito tempo para trabalhar ainda. Ninguém tá, tipo... eu acho que tem todo tipo de trabalho que a pessoa pode fazer. Como todo lugar do mundo fica um pouquinho, ninguém fala, mas fica um pouquinho mais escasso o trabalho, mas isso não quer dizer que a pessoa não vai arrumar trabalho. Mas eu acho que a pessoa tem que estar mais aberta para poder dar uns passos para trás. Porque normalmente quando as pessoas têm essa idade, elas já fizeram muito na vida, já trabalharam 20 anos, 30 anos, já tem uma posição confortável na empresa, ou era dono de empresa, ou sei lá. E aí, quando chega aqui, a gente é um ninguém. Ninguém conhece a gente. Ninguém vai contratar a gente como líder de nada. Então, eu acho que a gente tem que ter um planejamento do que a gente quer fazer e como a gente vai atingir isso. Agora, as pessoas podem fazer tudo. Essa fórmula aí que eu falo para começar num trabalho mais assim, para aprender hebraico, ela é para todas as idades, entendeu? A diferença é que, às vezes, você acabou de se formar, você está mais, vamos dizer assim, aberto para você fazer um trabalho mais simples, ganhar menos, quando você chega um pouco mais velho, mais maduro, eu falo, não é mais velho. Você já está com um padrão de vida, eu falo mais maduro, com um padrão de vida que às vezes é difícil você abrir mão. É isso que você tem que pensar quando você muda de país. Como que você vai fazer essa equação? Porque, independente da idade, é como você vai recomeçar aqui, a não ser que você venha num trabalho, que você já tem trabalho. Você chegar aqui, aí tudo bem. Senão, você tem que... Eu posso falar o meu exemplo, que eu cheguei aqui, eu voltei bem para trás. Eu faço uma coisa que eu adoro hoje em dia, não fazer isso no Brasil. Batzad, que fala, em volta da minha carreira, que era no Brasil, e eu voltei. Eu dei vários passos para trás para poder entrar no mercado de volta, mas está tudo bem. Eu não tenho esse problema de, eu era isso no Brasil e aqui eu não sou. É o contrário. Você vai se organizando na vida que você quer ter. É bem mais fácil dar o nosso próprio exemplo, né? Do que... Com certeza. E tá tudo bem. Eu faço uma coisa que eu adoro também aqui, entendeu? Então, essa coisa de ter cabeça aberta serve pra gente. Vamos dizer que eu já cheguei aqui um pouquinho mais madura também, por isso que eu dou o meu exemplo. Legal. A pergunta seria... Eu acho que tem um ponto de vista também de 50 anos, se você for pensar uma comparação daqui, ou mesmo com o Brasil, uma pessoa local para procurar um emprego com 50 anos não é fácil nem no próprio país. Nem que ele seja um país de primeiro mundo. A idade, infelizmente, é um fator que limita com o tempo. Então, um cara de 50 anos, se ele precisa arrumar um emprego no Brasil, vai depender muito do qual era a carreira dele, o que ele fazia. Se ele era tão sênior, talvez ele ache um trabalho no Brasil também, com 50 anos, com 55. Tem cargos que são muito, muito sêniores que, inclusive, dão prioridade para contratar uma pessoa muito mais experiente, que tenha essa experiência, um cara ultra que tem o poder e sabe falar direito e sabe mandar, sabe
ser também ser rígido na hora que precisa. Enfim, o israelense com 50 anos, você acha que não é difícil para ele arrumar um trabalho aqui? Aqui já se fala que com 40 já é difícil, que o mercado já não está tão receptivo, mas tudo depende daquilo que a pessoa fez na carreira dela. Um cara, por isso que eu insisto de novo no tema de ser técnico. Como Israel tem essa coisa particular, que ser técnico te dá uma empregabilidade muito maior, um cara técnico, que ele sabe o que ele faz, ele pode trabalhar até se aposentar em Israel. Ele pode, de verdade, trabalhar até 60 e tantos anos e se aposentar na ativa. Agora, um cara que não é técnico, que ele era um gerente sênior, ou ele era um diretor, um VP, um vice-presidente de uma empresa, a verdade é que, como em qualquer país, as tecnologias vão mudando, as pessoas vão ficando também cansadas, e para ser um chefe com energia, que demanda outras coisas, não é só habilidade técnica, mas tem que ter, sabe, coisas que a gente tem experiência, que quando vai passando os anos, a pessoa vai cada vez mais diminuindo a produtividade dele nesse quesito, de você se manter tão, né, com energia Red Bull o tempo inteiro. Com os anos é natural que a pessoa dá uma baixada, assim, e ela também quer curtir mais o tempo livre, tem os interesses pessoais que acabam indo no sentido contrário, né? Querendo ter mais tempo com a família, com já 50 para 60 já para os netos e tudo. Então, não é tão simples, mas, de novo, se uma pessoa de 50 anos está disposta a chegar aqui para trabalhar numa coisa comum, aquilo que eu comentei no começo, ir para um supermercado, não estou falando para fazer uma coisa braçal, que ele vai ficar cansado. Aqui as pessoas também entendem esse lado. Ele pode também fazer uma coisa simples para ganhar um salário mínimo, e ele pode, vamos falar para ele se ele tem alguma coisa que impede, né? Claro que se ele quiser fazer, ótimo, mas se ele falar, olha, mas já tenho 50 e tantos, e eu já não gostaria de fazer um trabalho que eu vou ter que carregar caixas e não sei o quê, isso vão levar em consideração, e tem como entrar num trabalho, mas, de novo, o problema vem de novo no choque da mentalidade, porque um cara que foi empresário no Brasil e ele só fala português, e ele chega aqui com 50, 55 anos, nem sempre ele tem a expectativa de sair da posição de dono da empresa para ganhar um salário mínimo. E eu vi um chefe gritar com ele. Ele vai chegar aqui, acho que a primeira vez que ele tomar um grito, ele vai falar, o que eu vim fazer aqui, né? Mas, por outro lado, se ele já conhece que esses são também os riscos de fazer aliar, não é o risco, né? Mas são os passos de fazer aliar. Você vai ter que dar falar assim que são os desafios que a gente enfrenta quando a gente chega. Aliar, o começo da aliar não é simples, a verdade. Por isso que eu falei que a minha aliar, de verdade, foi uma coisa diferente, porque eu vim com o trabalho planejado, tudo, mas estou falando mais para pessoas que vêm já nessa faixa etária, 50, 60, tal, que ainda não tem um trabalho aqui, às vezes não tem o idioma, e só fala português, e ainda mais com essa complexidade que tinha um cargo sênior no Brasil, é um choque. É difícil, não é fácil, porque, né, ele já teve a vida inteira, foram anos que ele passou no Brasil, o que ele demorou para chegar onde ele chegou no Brasil, e aí ele chega aqui em Israel e vê um cara gritar com ele, um cara de 20, 25 anos gritar com ele. E essa é a realidade daqui. Ou ele fala, sabe o quê? Grita, e vai embora para casa feliz porque ele optou que ele fez uma escolha boa e que não interessa. Isso vai passar. Não vai ser todo dia que vão gritar com ele, mas o período inicial é difícil. Com o tempo ele vai começar a dar uma enrolada no hebraico, com o tempo ele vai entender, de vez em quando ele vai ter que se defender, ele vai ter que dar um gritinho também com alguém. Aprende a gritar de volta, né? Quando ele grita a primeira vez, é um alívio, porque o cara vai ficar chocado que gritou, né? E aí ele sentiu o prazer que deu a primeira vez em Israel de gritar com o israelense. Tudo depende de como a gente chega, é isso que a gente fala sempre. Tudo depende da nossa cabeça aberta, sabe? Depende, eu acho que é da expectativa. Infelizmente, tem muita gente que chega em Israel com uma expectativa errada. Eu não sei se é porque
fizeram muita propaganda de Israel. Eu ainda acho que Israel é fantástico, entendeu? Mas eu acho que tem que entender aonde que você vai pisar. Eu acho que a longo prazo, o que você tem aqui para oferecer para a tua família, a participação que você tem na sociedade, as opções que você tem de fazer um impacto em coisas aqui, no teu trabalho ou numa parte voluntária, que eu me lembro do que eu vivi no Brasil, eu não me senti nunca com tudo isso que eu posso fazer aqui. E também com essa coisa de se sentir judeu num país em que praticamente todo mundo aqui é judeu, eu acho que para mim é um sonho de consumo. Respeito, claro, para que não é todo mundo desse jeito, entendeu? Mas eu acho que aqui tem coisas incríveis que não é em todo lugar que dá para achar. Concordo. Mesmo que você não esteja no mega cargo, é o tipo de vida que a gente leva. E aí a gente fez até esse grupo para ajudar, para apoiar as pessoas a entenderem isso também. E se acostumar e levar uma vida boa aqui, independente do cargo e de quantos anos você tem. E cada um tem seus limites, né? E sabe fazer o que fazer. E a gente também tem que ter olho bom para ver o que o israelense não gosta de fazer, porque aí que a gente entra no diferencial. A gente não é concorrer. É verdade. No final das contas, quando eles entendem, porque pode ser que às vezes tem algum atrito, né? Porque o israelense vai falar, pô, mas ele está concorrendo comigo agora. Mas quando você mostra que, na verdade, você não está no... Tem lugar para todo mundo, no final das contas. Então, ele vê que você não está invadindo o lugar dele, e no final das contas você vai ficar amigo dele, as coisas acabam se encaixando no fim. Aqui é muito comum, aliás, né? Você conhecer alguém, brigar, e depois você fica amigo. Beber cerveja. Sai para tomar, fica tudo ótimo. Vocês dão risada disso depois, mas o começo pode ser um pouco de atrito. É normal. Legal. Bom, acho que a gente pegou todas as perguntas básicas, ainda vão ter muitas perguntas. Eu vou divulgar de novo os contatos de vocês para as pessoas perguntarem as coisas mais específicas. E agora eu vou dar uma oportunidade aí para vocês se despedirem do pessoal e fazer a chamada para o pessoal entrar no grupo do Beit Brasil Jobs. Fiquem à vontade aí, um de cada vez. Vamos lá. A verdade é que a gente está aberto para falar e apoiar, e acho que o Beit Brasil é um grupo que todo mundo tem a oportunidade de um apoiar o outro. Não é só eu e o Sandro e as outras pessoas que ajudam a gente, que ainda bem um monte. A gente não é a gente é responsável por moderar, né? Mas a gente não é responsável. A gente queria que o grupo fosse um grupo de todo mundo, que colocasse coisa para apoiar o outro, que tivesse um movimento. Não é uma coisa tipo eu mando e todo mundo fica lá assistindo. Então, é isso. E sejam bem-vindos para Israel. Isso aí, Sandro. Eu queria convidar o pessoal também para fazer parte do nosso grupo e principalmente não ser simplesmente uma pessoa que vai só olhar. Eu acho legal participar porque também a gente pode ajudar com mais com alguma área de interesse mais específica. Eu acho que quando tem engajamento no grupo é mais legal para interagir. O Beit Brasil Jobs, na verdade, não é tão antigo, né? O grupo foi criado no começo de 2018. Tem quanto? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. Tem mais 3 mil e alguma coisa, 3 mil membros. E às vezes a gente comenta até que está um pouco parado. Pô, por que será que o pessoal não posta ou não... Às vezes a gente também não deixa de postar coisas, tal. A gente está sempre pensando, na verdade, como trazer coisas novas, né? E como inovar para criar de novo esse engajamento no grupo. E às vezes falta também um pouco de ideias para a gente fazer. Então teve essa coisa de fazer entrevista com pessoas para falarem de experiência delas no trabalho. A gente tenta colocar eventos, tudo. Mas de vez em quando a gente sente que podia ter mais movimento, né? Eu acho que seria legal quanto mais gente pudesse entrar e participar, seria o melhor, porque daí gera um pouco de trabalho para a gente, mas é uma coisa que vai sempre ajudar alguém que também está ali só assistindo. E essa é a ideia do grupo, poder ajudar. A gente não quer concorrer com ninguém, a gente quer ser uma ajuda extra,
a gente sabe que tem outros grupos que ajudam e a gente gosta que tenham outros grupos. Para isso existem 1000 grupos em todas as redes sociais, né? E a gente também está aberto a fazer coisas em conjunto com outros grupos. A gente não tem rabo preso com ninguém e sem problema nenhum a gente pode fazer parceria, postar coisas nossas no grupo de outros, se outro quiser postar no nosso também. A gente simplesmente criar esse em português. O objetivo é ajudar. O objetivo é ajudar. O objetivo é ajudar e que seja em português para criar um engajamento, porque a gente sabe que a grande parte dos membros são pessoas que estão no Brasil ou em Israel, mas que falam português, que essa é isso aí. O grupo. Legal. Eu vou compartilhar. Não é nosso, né? De todo mundo. É de todo mundo. Eu vou compartilhar de novo agora os contatos. Deixar um pouquinho na tela para o pessoal ver. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Então, aqui do lado esquerdo estão os contatos do Keren Leydidut. Quem estiver no Rio de Janeiro, quiser saber mais da nossa assessoria, fala com o Marcos. O São Paulo e os outros estados, fala comigo, tá? Procura a gente nas nossas redes sociais, Keren Leydidut Brasil. Estão todos assim. E da Beit Brasil, recomendo que entrem no grupo, responda aquelas 3 perguntas que eles fazem iniciais. E aqui estão os telefones do Sandro e da Cláudia. É o WhatsApp também. Vocês vão conseguir entrar em contato com eles e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Espero que tenha sido bem legal para todos aqui. Gostei bastante de fazer essa live. Quero agradecer muito, Sandro. Quero agradecer bastante a Cláudia. E vamos ajudar todo mundo o máximo possível aí que a gente puder. Com certeza. Para vocês. Obrigado. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.